Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje. Jesus conforta os discípulos e promete o Consolador. Esta é a 11ª lição do trimestre que estamos estudando sobre João, o Evangelho do Filho de Deus. E o texto para leitura em estudo está em João capítulo 14, do verso 1 ao 27, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, não se turbe o coração. Segundo, o caminho e a oração. E terceiro, o Espírito Santo e a paz. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, encontrar consolo nas horas de aflição, nas promessas de vida eterna. E segundo, trilhar o caminho da oração. E terceiro, desfrutar do amor do Pai. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 14 de João, que somado a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você mais uma vez, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não o fez, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado, compartilha o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução desse comentário, o escritor diz o seguinte: Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Aquela era a quinta-feira do Getsêmani, do suor de sangue, da traição de Judas, da negação de Pedro, da prisão de Jesus. Nesse momento crucial, ele é quem conforta e instrui os discípulos. Primeiro tópico, não se turbe o coração. João capítulo 14, do verso 1 ao 3. Os discípulos estão com o coração turbado. Jesus se levanta como um terapeuta da alma e os consola dizendo: não se turbe o vosso coração. O escritor começa esse comentário para nós hoje com duas perguntas muito próprias. Quando ele diz o seguinte: o que pode confortar um coração turbado? Um coração que está angustiado, desesperado. Parece que a noite não vai terminar nunca mais. E a segunda pergunta é: como podemos encontrar consolo na hora da aflição? O texto em tela nos dá a resposta. No primeiro subtópico ele diz: creia em Deus e em Jesus. João capítulo 14, verso 1. Jesus conforta seus discípulos dizendo que, da mesma maneira que eles creram em Deus, deveriam crer também nele, crer em Jesus. E com isso, Jesus reafirma sua divindade para os seus discípulos. Diz o escritor que uma pequena fé no grande Deus vale mais do que uma grande fé em um objeto errado. Não é a fé na fé. Muitos dizem: eu tenho uma grande fé. Confiam na fé que têm e não no grande Deus. O escritor diz que fé em Deus é o remédio para a doença do coração turbado. Quando o coração está turbado, parece que o dia não vai raiar, parece que a resposta não vem. O escritor diz: Jesus é a resposta para o coração turbado, fé em Jesus. Por isso ele está dizendo: creiam também em mim. Os problemas aparecem, a solidão, as crises financeiras, a doença, o luto, a dor, as lágrimas, os vales profundos, as noites escuras virão, mas continue confiando em mim, diz a palavra do Senhor. É desta forma que Jesus conclui, mostrando para aquele discípulo: mesmo que toda noite, mesmo que todos os problemas, todas as dificuldades e o coração de vocês fiquem apertados, parece que não vai ter uma saída, continue confiando em mim. E por que Jesus fala isso, irmãos? É possível que esses discípulos de Jesus já haviam confiado nele, já tinham presenciado muitos milagres. Jesus já havia falado de Deus para eles, do Pai, mas eles estavam ali. Qualquer perrengue o mestre está lá, qualquer dificuldade o mestre está lá. Na hora da tempestade o mestre está lá para socorrer. Na hora que eles não conseguem expulsar o demônio, o mestre está lá para socorrer. Enfim, então eles têm uma fé em Cristo, mas parece que essa fé é uma fé um pouco superficial, porque ele está presente. Jesus está o exortando para que eles exerçam uma fé especial agora.
pois eles haveriam de precisar de uma confiança maior, pois breve iriam olhar além de uma escura cortina da morte, da noite sombria. E eles precisavam mesmo naquela noite escura, naquela noite sombria, quando o pavor da morte estava chegando, e mesmo assim eles poderiam ainda contemplar a glória de Deus. É por isso que Jesus está pedindo: confie em mim, porque senão eles poderiam desvanecer completamente. Jesus ensina que a fé pode ser intensificada e que, de fato, é necessário que o seja nesse momento, porque uma fé superficial jamais conseguirá sucesso em tempos mais severos. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, precisa de uma fé robusta, de uma fé com a confiança maior no próprio Deus. Por isso o escritor diz que a fé olha para Jesus e não para a tempestade. A fé ri das impossibilidades. A fé triunfa nas crises. E é por isso que Jesus está dizendo: crede em Deus, mas crede também em mim. Eu vou, mas eu voltarei para vós outros. Segundo o subtópico, o céu é o nosso lar. João 14, verso 2. Lembrando que o escritor aqui está respondendo aquelas perguntinhas que ele fez no começo. Qual foi ela, pastor? Uma delas é a seguinte: como podemos encontrar consolo na hora da aflição? O texto responde, e nesse verso de número 2 do capítulo 14, Jesus está dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. Quando Jesus fala de ir preparar lugar, não se trata de ele entrar em cena e depois começar a preparar o terreno. Eu vou e depois que eu chegar lá eu vou começar a preparar lugar. Quantas vezes nós ouvimos alguém ensinando desta forma, de que Jesus ainda continua preparando o lugar, e à medida que as pessoas vão se convertendo ao evangelho, os lugares vão sendo preparados. Segundo a teologia que nós observamos, segundo João nos ensina, é ao contrário. O ato de Jesus ir à cruz e descer ao túmulo e ressuscitar triunfantemente, ele está dizendo que é esse o momento dessa preparação, desse lugar preparado para todos aqueles que creem no poder da sua palavra, que creem em Jesus. Lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 17 e 18, João, quando está preso lá por causa do amor de Cristo Jesus, ele tem uma visão do Filho do Homem. E segundo João, ele caiu aos seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que vivo estou e vivo para sempre, amém. E ele ainda prossegue dizendo assim: e tenho as chaves da morte e do inferno. É esta revelação que João tem, e quando olhamos para o texto que Jesus está mostrando, exatamente, eu vou preparar, e quando eu for, voltarei outra vez. O ato da sua crucificação, da sua morte e da sua ressurreição era a garantia de que o meu lugar e o seu está preparado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a nossa morada eterna no céu. O escritor Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo de número 2, verso de número 6, ele diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, o escritor diz o seguinte: quando o coração está turbado, precisamos olhar para a frente, para a recompensa, para a herança imarcessível, incorruptível, para a pátria eterna, para o lar celestial. Nos capacita a triunfar sobre as tribulações da vida. Como encontrar consolo na hora da angústia? Olhando para Jesus, crendo nele, mas também confiando que o céu é o meu, o seu é o nosso lar. Terceiro subtópico: como Jesus descreveu o céu. João capítulo 14, verso 3. O escritor diz que: e quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O céu, ele é a casa do Pai, aonde tem muitas moradas, conforme está registrado no verso de número 2. O céu é onde se encontra o trono de Deus. Se o céu é a casa do Pai, significa que o céu é o nosso lar.
a nossa morada eterna que Jesus declara nesse capítulo. Irei preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E ele foi, preparou lugar, assumiu a cruz, desceu ao túmulo e ressurgiu glorioso. O lugar então está preparado. O céu, nossa morada eterna. O escritor diz que no céu há morada permanente para todos os filhos de Deus. Aqui no mundo, nós somos estrangeiros, nós somos passageiros, mas lá no céu nós estaremos na casa eterna, na casa do nosso Pai Celestial. Lá não haverá dor, nem luto, nem tristeza. Lá nós esqueceremos as agruras desta vida. Lá nossa alegria será completa, porque lá estaremos na nossa morada eterna. William Barclay diz que não temos por que especular como será o céu. Basta nos saber que estaremos com Jesus para sempre. Isso já nos basta. O escritor diz que o céu é o lugar preparado por Jesus. Nesse verso de número 3, nós não compramos o lugar no céu. Nós não merecemos esse lugar. Ele é dado pelo nosso próprio Senhor como um presente de Deus para nós. O escritor ainda diz mais, é graça, pura graça. Jesus preparou esse lugar na cruz, na sua morte, ressurreição e ascensão e intercessão por nós. Lá na cruz, Jesus abriu-nos um novo e vivo caminho. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, verso de número 19 e 20, ele diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O texto deixa muito claro, nós adentramos ao céu pelo sacrifício de Cristo Jesus. Nós não temos como comprar, ninguém tem como vender lugar no céu. O lugar no céu é um presente de Deus para mim e para você. O céu é o lugar de comunhão eterna com Cristo e com os irmãos, diz ainda o verso 3. A maior glória do céu é estar com Cristo para sempre e sempre, eternamente com Ele. O escritor ainda diz mais assim, nós vamos contemplar o seu rosto, servi-lo e exaltá-lo a eternidade inteira. Seremos uma só família, um só rebanho, uma só igreja, um só corpo. Com o Cordeiro, nós vamos abraçar os patriarcas, os profetas, os apóstolos e os antes queridos que nos antecederam, que já foram à nossa frente. Queridos, mas escute uma coisa, a maior glória do céu é nós encontrarmos o nosso Salvador, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. A glória eterna que nós teremos juntamente com Ele. O céu é o lugar onde as placas denominacionais não irão existir. No céu não existem os poderosos para dizer a minha igreja é a maior. Não, não existe isso. Lá no céu nós seremos um só povo, um só rebanho. Mesmo que a gente tenha que abraçar os profetas, os patriarcas, os nossos irmãos, os nossos entes queridos, mas a nossa maior glória será ver o nosso Salvador, aquele que deu a sua vida para nos resgatar do mais vil pecado e nos transportar para esse reino de sua maravilhosa luz. Segundo tópico, o caminho e a oração. João 14, verso 4 ao 15. Sabemos que podemos buscar o Pai em oração. João capítulo 14, do verso 12 ao 15. Primeiro subtópico, caminho, verdade e vida. João 14, verso 4 ao verso 6. No verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. À luz do nosso escritor, ele diz o seguinte, eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer e a vida que vocês devem viver. À luz desse comentário, nós podemos observar que sem o caminho, irmãos, não pode haver avanço. Tudo que Jesus fez e ensinou aqueles discípulos, se eles param ali, não prossegue no objetivo que Jesus estava os ensinando e o conduzindo até ali, não haveria avanço na evangelização e eu e você não teríamos sido alcançados por esta graça divina. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho que vocês precisam continuar trilhando. Também
Sem a verdade, irmãos, não haveria conhecimento. Por isso que Jesus bate forte, mostrando a verdade, para que os discípulos pudessem ter conhecimento dessa verdade e proclamar essa verdade até chegar a nós. Também, nós observamos que sem a vida não haverá vida. Jesus está muito claro para eles: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega, ninguém vem ao Pai, senão por mim. À luz do escritor, a verdade em que vocês devam crer, a vida que vocês devam viver. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível e a vida infindável, disse Jesus para aqueles discípulos. Se vocês permanecerem no caminho, conhecerão a verdade e tomarão posse da vida eterna. À luz do nosso comentário, ele nos abriu o caminho da árvore da vida, que fora fechada quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, e que eles não tiveram mais acesso à árvore da vida. Um determinado escritor diz o seguinte: Jesus é o caminho para Deus, Jesus é o caminho para os lugares celestiais, Jesus é o caminho para a transformação espiritual, Jesus é o pioneiro desse caminho, Jesus é o Logos que revela Deus aos homens. Jesus, em sua morte, ele torna possível o caminho de volta para Deus, conforme Paulo revela na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 11, ele nos levou de volta para Deus, ele é o caminho. Por isso, ele tem toda a convicção, com toda a segurança, para dizer a seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Segundo subtópico, mostra-nos o Pai. João capítulo 14, do verso 7 ao 11. É interessante que nos versos anteriores, Tomé teria dito para Jesus: nós não sabemos para onde tu vai e como saber o caminho. E Jesus diz: há tanto tempo eu estou com vocês, eu tenho falado tanto para vocês e você ainda não me conhece. Filipe agora entra também no assunto e diz: Senhor, então mostra-nos o Pai e isso nos basta. Os discípulos não tinham compreendido que aquele que vê o Pai, que vê Jesus, vê o Pai, pois Jesus e o Pai são um. É isso que Jesus faz uma declaração para eles. Se vocês querem saber o Pai e vocês não conseguiram entender ainda, pelo menos vocês deveriam olhar as obras que eu faço. As obras que eu estou fazendo é as mesmas obras que o Pai faz. Era como que se Jesus dissesse para eles assim: vocês já viram alguém ressuscitar um morto? Vocês já viram alguém naturalmente mandar as ondas de um mar se aquietar e ela obedecer na mesma hora? Vocês já viram alguém dar vista a um cego de nascença? Não. Isso é obra de quem? É obra de Deus. E vocês viram ser feita por quem? Pelo Senhor Jesus. Então, as obras que eu faço é as mesmas que o Pai. Para vocês entenderem que eu e o Pai, nós somos um. O que eu estou fazendo aqui é aquilo que me mandou fazer o Pai. Agora escuta, meus irmãos, Jesus não apenas é um com o Pai, mas é também o porta-voz do Pai. O que ele fala, não fala por si mesmo, mas fala da parte do Pai. Jesus é o agente do Pai, está no capítulo 14, verso 11. A evidência absoluta da unidade entre o Pai e o Filho é que o Filho realiza as mesmas obras do Pai, como eu falei para você. É o Verbo criador. João, no início do Evangelho, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso aqui Jesus está respondendo para Filipe que quem vê o Filho, vê o Pai. Se você quiser saber quem é o Pai, olha para o Filho. Olha para as obras que o Filho está fazendo. Olha para o Filho ressuscitando o morto. Olha para o Filho dando vista a cego. Olha para o Filho fazendo o paralítico andar. Olha para o Filho calmando a tempestade. Olha para o Filho repreendendo os demônios. Exatamente o mesmo poder que faz o Pai. Aqui nesse texto, então, o Senhor deixa claro para os discípulos que querem saber quem é o Pai: olhem para mim. Eu sou o porta-voz do Pai. Eu e o Pai somos um. Terceiro subtópico: conforto da oração. João 14, verso 12 ao 15. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei,
a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A oração é um dos melhores remédios para um coração perturbado. Falar com Deus faz bem à alma, falar com Deus nos satisfaz, diz o escritor. Agora escute uma coisa, ele vai falar de 2 pontos aqui na oração. Primeiro é orar com fé e segundo, orar em nome de Jesus. Por que orar com fé? Jesus tinha falado aos seus discípulos que eles deveriam orar, porque através da oração eles iam fazer coisas maiores do que Jesus fez. Não maiores quanto à natureza das obras que Jesus fez, mas maior em extensão, maiores na evangelização. Eles deveriam orar, porque as portas iriam se abrir, mesmo no meio das lutas, das perseguições, mas eles iriam fazer grandes coisas, coisas extraordinárias, ganhar muitas almas para o reino de Deus, que Jesus não conseguiu durante aqueles 3 anos e meio do seu ministério. Mas que o tempo ia se encarregar de que esses discípulos fariam coisas maiores. Alcançaria muitas pessoas, eu e você. Somos fruto aqui dessa obra grandiosa que eles fizeram. Eles acreditaram e eles foram para cima. E hoje está aqui eu e você, fruto desse trabalho, dessa grande obra que eles fizeram maior do que a obra de Jesus. Tá, irmãos? Não é maior com respeito à natureza das obras que Jesus fez, mas maior na obra da evangelização. O texto até fala de Pedro, que com um único sermão que ele apresentou, ele chegou a agregar quase 3.000 almas para o reino de Deus. Exatamente cumprindo a palavra que Jesus tinha dito. Orem, que através da oração vocês vão conseguir fazerem obras maiores do que essa que eu faço. O Ori Viesby, ele diz que é óbvio que não é o cristão que realiza essas coisas. Ah, porque esse cara é muito bom, por isso que ele está realizando. Não. Segundo o escritor, ele diz que é o Espírito Santo, é a presença de Deus que nos impulsiona para que através de nós essas grandes obras sejam feitas. Para que a gente não se glorie de achando que nós somos os melhores. Lembra que o objetivo da oração é o que, irmãos? A fim de que o Pai seja glorificado. Então, até mesmo a obra da evangelização, a maior igreja que tenha na face da terra, o pastor, o apóstolo, o diretor, seja lá quem for, deva entender que o propósito é glorificar o nome do Senhor e não glorificar ao homem. No segundo ponto, quando ele fala de que oração em nome de Jesus, tudo quanto vocês orarem em nome de Jesus eu farei. Mas às vezes a gente ora tanto e não tem resposta da oração. É interessante observar, irmãos, que não é muitas vezes a fórmula mágica que acrescentamos automaticamente às orações que fazemos a Deus, que Deus vai responder. E a gente faz todo aquele floreado, aquela oração bem aveludada. Na verdade, isso não resolve diante de Deus. Ah, eu estou fazendo para impressionar Deus, porque eu quero glorificar o nome dele. Escute uma coisa, significa pedir que Jesus pediria. Lembra que a oração é para glorificar o nome do Senhor? Então, o que eu estou pedindo é aquilo que Jesus pediria também na oração? Ou não? Ou eu estou pedindo para o meu bel prazer? Escuta mais o que o texto diz. Significa pedir o que Jesus pediria, o que lhe agradaria e o glorificaria. Ou seja, a oração que eu faço em nome de Jesus deva ter esses 2 objetivos: agradar a Deus e glorificar a Jesus. Se a oração que eu estou fazendo não tem esses 2 objetivos de agradar a Deus e glorificar a Jesus, esquece que não vai ter resposta. Não erguemos nossas orações aos céus fiado em nossos méritos, mas nos méritos infinitos de Jesus. Nossas orações precisam ser estribadas nos méritos de Cristo e feitas segundo a vontade de Deus. Lembra lá do verso de número 13, a fim de que o Pai seja glorificado. O escritor Tiago, no capítulo 4, verso 3, diz que vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal para gastardes em vossos deleites. Um determinado escritor chegou a dizer que às vezes o sofrimento pode tornar-se necessário para o desenvolvimento espiritual de um crente. Meu Deus, como é que pode isso, né, pastor? O cara viver sofrendo para poder ser espiritual, viver no sofrimento. Seria então um obstáculo, pois estar isento de sofrimento, um obstáculo para que ele seja espiritual?
pelo que nesse caso a oração pedindo o seu livramento parece que não seria ouvida. Está sofrendo? Estou pedindo para sair do sofrimento, mas o pedido que eu estou fazendo não glorifica nem exalta o nome do Senhor. Jesus vai dizer assim, então fica aí nesse sofrimento mesmo, porque nesse sofrimento tu continua sendo espiritual, tu continua glorificando o meu nome, então fica aí. Porque se tu está orando para sair do sofrimento, mas não glorifica o meu nome, não vai exaltar o Filho de Deus, então não tem resposta. Pensa nisso, porque é muito forte esse ponto aqui do nosso comentário com respeito ao conforto da oração. Ao mesmo tempo que a oração nos dá graça e poder para caminhar, precisamos ter essa consciência de que a oração precisa glorificar e exaltar o Filho de Deus. João 14, verso 13. Terceiro tópico, o Espírito Santo e a paz. João capítulo 14, verso 16 ao 31. Embora todos os evangelhos se refiram ao Espírito Santo, o evangelho de João apresenta o ensino mais amplo de Jesus com relação ao Espírito. Só no livro de João o chama de Espírito da Verdade e Consolador. Esses dois são peculiares a João. Espírito da Verdade e Consolador. Primeiro subtópico, temos o Espírito Santo. Eu e você precisamos ter essa confiança, essa segurança, crer no poder da sua palavra. Jesus disse para os seus discípulos, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador. Nos versos de número 17, 16 e 17 desse capítulo, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Esta é a promessa de Deus para mim e para você. O Espírito Santo que intercede por nós. Jesus subiria para o Pai, mas o Pai, em resposta à sua oração, enviaria o Espírito Santo, outro Consolador, para estar para sempre conosco. Queridos, em primeiro lugar, o Espírito Santo é semelhante a Jesus, que está no verso 16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro. Outro, quando ele diz outro, significa igual, da mesma substância. O Espírito Santo é Deus com os mesmos atributos do Pai e do Filho. Por isso ele está dizendo um outro Consolador. Ele vai mandar outro Consolador para ficar com vocês. O Espírito Santo, que é da mesma essência do Pai. A palavra grega Paracletos significa consolador, advogado, a pessoa que traz para o lado a outra para defender. É isso mesmo. O Espírito Santo, como meu consolador, como seu consolador, ele traz você para perto para lhe ajudar, para lhe defender diante dos ataques do inimigo, diante dos ataques da própria morte, diante dos ataques do inferno. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar e nos defender, até mesmo diante dos tribunais, muitas vezes, diz a palavra do Senhor. Segundo lugar, o Espírito Santo é permanente. Não é simplesmente de passagem, para que fique para sempre convosco. O Espírito Santo jamais deixaria os discípulos. Esta é a palavra de Jesus para eles. E para nós, pastor, na mesma sequência, o Espírito Santo estará com vocês. O Espírito Santo da verdade que habita em nós. Verso 17. Queridos irmãos, nosso corpo transformou-se um lugar santíssimo no santo dos santos de sua habitação. Ou seja, o Espírito Santo hoje habita na vida de todo crente que é fiel ao Senhor, que creu no sacrifício de Cristo, que acredita, que crê, que confessou que os seus pecados foram perdoados através de Cristo Jesus no sacrifício da cruz do Calvário. A esta pessoa, o Senhor Jesus lhe deu, nos dá gratuitamente o Consolador, o Espírito Santo, que consegue até mesmo ouvir as nossas orações, até mesmo sem as nossas palavras, ele consegue entender qual é a intenção do nosso coração e do nosso pensamento. Eu e você, nós não estamos aqui como alguém à toa, nós estamos aqui nessa sequência do que Jesus falou para os seus discípulos, o Consolador. Irmão, diante da angústia, diante da luta, diante da dor, diante da decepção, diante da tribulação, do coração turbado, não esqueça, o Espírito Santo está com você, ele está ao seu lado. Fale isso na sua classe, fale isso na classe da escola dominical, mostre ao aluno, mostre a todos quanto precisam ouvir essa mensagem.
Como eu tenho falado para você, a mensagem do Evangelho de João nos ensina na nossa classe, mas também que mensagem evangelística para mostrar que Jesus ama todo pecador e o pecador que se arrepende tem o Consolador ao seu lado para sempre. Segundo subtópico, desfrutemos do amor do Pai. O que nós observamos no texto, Jesus está mostrando para os discípulos, Jesus, eu revelo o Pai, agora eu vou para o Pai vai mandar o Consolador, ou seja, mesmo eu voltando para o Pai, eu vou estar presente com vocês, porque eu vou estar na pessoa do Espírito Santo também conduzindo vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Capítulo 14, verso 21 de João. Antes de partir, Jesus deixou claro aos discípulos que não os deixaria órfãos, nem os abandonaria. O mundo não vai me ver mais, mas vocês vão me ver sempre, vocês vão estar comigo sempre, porque o Espírito Santo vai estar no meio de vocês. E mesmo vocês não vendo o Espírito Santo, mas as ações dele vocês verão e entenderão que sou eu que estou aí agindo por vocês. E é isso que nós temos, essa segurança na igreja do Senhor Jesus. O mundo não verá mais Jesus quando ele partir. Então, assim como o Filho está no Pai e o Pai no Filho, nós também estaremos em Jesus e ele em nós através do Espírito Santo. Jesus está na minha vida e na sua vida através do Espírito Santo. Você que creu no poder da sua palavra, que creu no sacrifício da cruz, o Espírito Santo habita em você. E ele quer que as suas ações, as suas obras, os seus atos glorifiquem ao Pai, que o revelou Jesus na cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Assim, o amor de Deus manifesta-se aos cristãos no presente. João 14, verso 20 ao 24. Aquele que ama Jesus é o que guarda os seus mandamentos, e aquele que ama Jesus e guarda os seus mandamentos é aquele que é amado pelo Pai. Olha o texto, muito claro e muito linda para nós essa colocação do escritor. Aquele que ama Jesus é aquele que guarda os seus mandamentos. E aquele que ama Jesus e guarda os seus mandamentos é aquele que é amado pelo meu Pai. É a esse que Jesus se manifesta. Se manifesta como, pastor? Através do Espírito Santo. Você precisa crer nisso, que o Espírito Santo, ele é o nosso companheiro, o nosso amigo, o nosso advogado. É aquele que quando a luta aperta para nós, ele chama para perto e diz assim, eu vou ajudar você, eu vou defender você. Creia nisso, o poder do Espírito Santo, desfrute do amor do Pai através de Jesus, pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Terceiro e último subtópico do comentário de hoje, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João capítulo 14, do verso 25 ao 31, Jesus conclui agora o conselho para os seus discípulos, aqueles discípulos que lá no começo do capítulo estão lá de cabisbaixo, cara comprida, desanimados, coração turbado. Agora Jesus está mostrando para eles que tudo bem, a noite escura vai chegar, a turbulência vai chegar, os conflitos virão sim, mas que eles fiquem tranquilos, porque a paz de Deus vai estar com eles. E se eles forem levados diante das autoridades, fiquem tranquilos, porque o Espírito Santo também vai dar palavra no abrir da boca deles. Que eles fiquem tranquilos, que o Espírito Santo vai os encorajar e vai fazer deles vitoriosos naqueles momentos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É interessante que, à luz do texto, nós podemos extrair 3 lições desse texto, porque o Espírito ensinará todas as coisas que eu vos tenho ensinado para vocês, ou lembrará tudo que vocês ouviram, o Espírito Santo vai fazer lembrar. E na hora do perrengue, pode ter certeza que vocês vão vencer por causa da palavra que está dentro de você. Depois o escritor diz que a paz que Jesus dá é diferente da que o mundo dá. O mundo simplesmente dá uma trégua. A paz de Cristo não é aquela paz que mesmo você na cova dos leões, você está tranquilo.
Jesus não está dizendo, olha, eu vou tirar vocês e vou colocar vocês numa bolha de paz. Não. Eu vou dar paz no coração de vocês. Que mesmo no meio da luta, no meio da angústia, no meio da tribulação, da perseguição, da calúnia, mas vocês vão ter paz. Alguém vai olhar para você e vai ver que você está impoluto, que nada pode lhe atingir. Por quê, pastor? Por causa da paz que Cristo dá. Em terceiro ponto, ele diz que essa paz que Cristo dá é por causa da alegria de saber de que Jesus está voltando para o Pai e que o lugar já está preparado e que o Espírito Santo vai estar cuidando deles. Queridos, o texto diz que o Espírito Santo ia fazer eles lembrar. E eu quero desafiar a você nesse momento. Jesus em algum momento chegou a dizer que ele era menor do que o Pai por causa da sua natureza terrena. Mas quando ele volta agora, ele está de igual para igual. E ele está falando para os discípulos, eu vou voltar e o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar, o que vocês orarem eu vou estar respondendo. Agora escuta uma coisa, ele só vai lembrar aquilo que você leu, aquilo que você estudou. E eu queria conclamar a você, querido colega, querido companheiro, querido professor, aluno, incentiva os crentes na sua igreja para vir à escola dominical. É o culto que mais ensina. E na hora do perrengue, o Espírito Santo vai lembrar, sabe quem? Aqueles que aprenderam, aqueles que leram, aqueles que guardaram, que vivem a palavra de Deus. Muito crente, às vezes, na hora da angústia, na hora da tribulação, eles entram em desespero, precisam de tranquilizante, muitas vezes, na hora da dificuldade, porque não tem palavra de Deus na vida, são vazios, e o Espírito Santo não pode fazer nada, porque vai lembrar o quê? Mas se você vem à escola bíblica dominical, você aprende a palavra de Deus, o Espírito Santo vai sempre lembrar, vai sempre trazer uma palavra nova, uma palavra fresca para você, na hora da dificuldade e na hora da angústia. Querido colega, querido professor, espero poder ter contribuído com você, mais uma vez nesse comentário. E se Deus assim nos permitir, querido professor, querida professora, aluno, aluna, nós estaremos juntos no próximo comentário. Portanto, como sal da terra e luz do mundo, vamos caminhando, sempre avançando pela fé.